Bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus tem conservado-nos com vida e estamos então adentrando um novo mês. Assim, estamos prosseguindo cada dia em direção ao nosso alvo, que é a vida eterna. O Senhor tem prometido nos ajudar em todos os dias nosso aqui nesta terra, nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele venceu o mundo por nós. Então nós estamos prosseguindo juntos, iniciando aí um novo mês. Que Deus abençoe a todos, na medida que os dias vão passando, que haja mais firmeza, que haja mais convicção, mais segurança, fortalecimento da palavra. A vinda do Senhor, ela é certa. Paulo, depois de escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, falar sobre a segunda vinda de Cristo. No capítulo 5, ele fala também o mesmo assunto. Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, a vinda do Senhor, ela é anunciada desde que o Senhor ressuscitou, subiu aos céus e prometeu voltar. Nós vemos isto em várias escrituras, desde os evangelhos, que Cristo prometeu voltar um dia, para que um dia nós possamos, de fato, vivermos fisicamente com Ele. Porque a promessa foi feita aos discípulos, aqueles que estavam ali, viveram com Ele, presenciaram da sua presença após a sua ressurreição e viram também a sua assunção, quando Jesus foi levado aos céus. Então, desde então, é pregado o reino dos céus. E os cristãos, desde então, esperando esta vinda do Senhor Jesus. Então, nós encontramos em Atos capítulo 1, verso 6, a seguir, Jesus conversando com seus discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Esta preocupação com a volta de Jesus levam as pessoas a falarem aquilo que não sabem, anunciarem datas da volta do Senhor. Nós já ouvimos tanto sobre isso e vivíamos tempos dentro de um sistema que a vinda do Senhor foi anunciada por várias datas. Mas nós vimos que a presença física, a volta do Senhor Jesus, conforme nós vamos ler um pouquinho, não sucedeu assim como
as pessoas, nós pregávamos, outros pregavam, e assim foi profetizado. Mas Jesus estava ali falando com eles. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus, mais uma vez, comissionando aos seus discípulos a anunciar o Evangelho em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. E Jesus, após dizer estas palavras, foi elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aquela visão que eles tiveram ali, de Jesus elevado às alturas, marcou suas vidas. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então os 11 eram da Galileia. Judas Iscariotes era de Quiriote de Judá. Do mesmo modo, Jesus retornará no seu corpo ressurreto, vindo sobre as nuvens dos céus. Então é uma promessa. Que isso há de acontecer, mas você não tem que estar vivendo em desespero, em agonia, em aflição, porque você está esperando a volta de Jesus. Você deve viver uma vida pia, justa e honesta, com fidelidade. E isto traz para você um espírito de confiança, de segurança de que no que é verdadeiro você está. E não gera em você uma angústia, um desespero. Será, meu Deus, que estou pronto? Será, meu Deus, quando será isto? Não nos compete saber de fato, realmente, quando virá o Senhor. O servo vigilante não importava, ele não estava preocupado quando o servo viria. As virgens prudentes adormeceram em paz, com segurança, sabendo que no momento certo elas seriam despertadas para encontrar com o noivo. Então, essas escrituras não são para assustar, mas para alegrar o coração daqueles que têm renunciado ao mundo, seus costumes, suas religiões, para viverem uma vida a qual a qualquer momento que o Senhor vier, estejam prontas para encontrar com o Mestre. Então, prossigamos aqui um pouquinho no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, vem como ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Por mais que as pessoas estejam pensando que podem escapar de alguma coisa, acabam caindo dentro delas. Prossigamos a necessidade da vigilância, portanto é necessário estar naquela condição do servo vigilante,
Ele não estava vigiando, preocupado, marcando o tempo, data em que o Senhor dele viria. Mas ele estava fazendo aquilo que lhe foi ordenado. Então o que compete a nós? Vivermos uma vida, fazermos aquilo que nos foi ordenado, porque há esta força que vem sobre nós para praticar o bem, a justiça, a piedade, ela não provém de nós mesmos, mas ela provém do Pai das luzes. Então Paulo estava dizendo, não há necessidade que eu vos escreva a esse respeito, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Não há como escapar de Deus, pois Ele conhece todas as coisas. Então há uma necessidade de vigilância, não estar simplesmente dizendo que está esperando a volta do Senhor, vivendo uma vida dissoluta, desregrada. Então, verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Como eu ficarei sabendo? Como você ficará sabendo? Nós ficaremos sabendo. Pois as Escrituras estão nos dizendo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então agora segura isto. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isto te ajuda, isto me ajuda, isso nos ajuda. Então nós, porém, que somos da luz do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então você tem um destino. Nós temos um destino, aqueles que têm recebido a Jesus, conforme as Escrituras mostram, na posição do próprio Senhor Jesus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, de qualquer forma, nós estamos em união com Ele. Você está em comunhão com Ele. Veja bem como que é a sua situação, a sua posição. Se você está em comunhão com Ele, você saberá, você conhecerá o momento exato. Então, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, Deus não nos destinou para a ira, porque Deus destinou o seu povo para obter a salvação e a glória em Jesus Cristo. No entanto, aqueles irmãos ali de Tessalônica e muitos outros crentes foram designados por Deus para passarem por tribulações de toda espécie e resistir a elas. Então, se vier dificuldades, tribulações, angústias, você, como tem vindo até aqui,
firmado, porque você não foi destinado para a ira, você obterá do próprio Deus a força, a capacidade, a designação, porque você foi designado por Deus para passar por tribulações de toda espécie e resistir a elas. Graças a Deus por isto. Então o apóstolo, no verso 11, que é o último verso que estaremos lendo, nos diz: portanto, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então você seja consolado, viva uma vida conforme o Evangelho, e você não estará deixado de fora. Mas no momento certo, Deus estará te dando a capacidade, a força para sobrepujar a si mesmo, suas fraquezas, suas dificuldades e estar em pé, firme, aguardando este momento especial, quando o Senhor Jesus estará voltando conforme os apóstolos ouviram, que já lemos em Atos capítulo 1. Que este Deus maravilhoso, que este Deus esplêndido abençoe a todos, dê saúde no corpo, alma e espírito, a todos aqueles que estão afligidos por uma dor física, ou uma dor psicológica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos fortalecidos e abençoados. Amém.